Bem, pessoal, brincadeiras à parte, o assunto desse primeiro painel é sério. Eu me arrisco a dizer que esse ano o evento mais significativo, e depois vocês me corrijam se eu estiver errada, foi o chamado, batizado apagão cibernético. Realmente o impacto desse apagão, e toda vez que eu relaciono um evento de segurança como o mais importante, o mais significativo, não é porque ele impactou vocês. Eu acho que vocês devem perceber que hoje o que impacta a sociedade, o que impacta quem está do outro lado, é que realmente tem a maior relevância e mostra realmente a diferença que faz a segurança, a importância da segurança. Então, o nosso tema de hoje não é voltar ao passado e falar novamente do apagão, mas é a gente falar um pouquinho sobre o cenário de 2025 e o que a gente pode trocar aqui de experiências, de observações sobre tudo isso, para a gente poder seguir adiante, sempre aprendendo com os nossos desafios. Como foi dito aqui pelo Ângelo, esse ano a gente traz um curador para o tema, então eu dividi com o Vitor esse tema, e eu vou passar a palavra para o Vitor fazer uma colocação, Vitor, sobre esse tema. Inclusive, vou pedir para colocarem aqui uma tela que mostra um pouquinho o que foi esse caos. Só para a gente relembrar um pouquinho, sem querer aprofundar no tema, né? Quando a gente está falando do apagão cibernético ou Global Tech Outage, aconteceu agora em julho de 24, né? Foi decorrente de uma atualização de um software de segurança que gerou em equipamentos com determinado sistema operacional o que a gente chama de um crash, né? O pessoal apelidou de crash da morte, né? Então as máquinas na manhã daquele dia, se não me engano era uma sexta-feira, amanheceram com essa tela aí que está mostrando essa tela azul, né? Dizendo que o sistema tinha sofrido uma falha fatal. E de maneira geral, assim, em termos só de alguns números, né? A contabilidade que foi divulgada, cerca de 8,5 milhões de computadores em volta de todo o mundo sofreram impacto, tá? Isso foi oficialmente divulgado. Isso é aproximadamente 1% do total de computadores operacionais no mundo, tá? Em termos de estimativa. Mas gerou um impacto bem relevante, né? Ali a gente tem do lado ali uma outra imagem que mostra talvez o que ficou mais publicado na mídia, né? Que foi o impacto ou o caos aéreo que gerou em grandes países, né? Em grandes polos que tem muito tráfego de aviação, né? Então, aeroportos ficaram ali com as operações suspensas por um dia. Praticamente. Isso conecta, e a Graça falou da questão de impacto, sendo bem rápido aqui e direto, né? Do ponto de vista de exposição, eu acho que esse foi o segundo maior depois do WannaCry. E tem similaridades. É verdade. Tá? Primeira similaridade, a gente não estava preparado para isso, né? Ninguém estava esperando isso. Da mesma forma que na pandemia, ninguém tinha pandemia como um dos riscos mapeados para o seu plano de contingência, a gente também não tinha dessa forma, com tanta profundidade, talvez, esse tipo de tema mapeado. O segundo ponto de similaridade, tanto na WannaCry quanto esse apagão, vou arriscar falar, isso é uma inferência minha, tá? Que nós tivemos sorte, porque a correção foi muito rápida, né? No caso do WannaCry, um jovem lá descobriu um gatilho que, se desativando, o vírus, o malware, né, não se desenvolvia. No caso aqui da falha desse software de segurança, também foi passado rapidamente ali uma correção que não era muito complexa de se implementar. Graças a Deus, nós estamos num mundo hoje com bastante recurso, né, de virtualização, cloud, que facilitou um pouquinho essa recuperação. Mais ou menos na hora do almoço, a maioria das empresas estavam voltando, né? Mas o que aconteceu que me chamou muita atenção? Muitas pessoas não tinham esse software, né, ou essa combinação desses dois softwares, e teoricamente não seriam impactadas. Mas onde a gente viu o impacto? Na cadeia de suprimento, né? Então, você, no primeiro momento, estou tranquilo porque eu não tenho essa configuração. Aí passou um pouquinho as horas, olha, meu sistema de logística, ele é um sistema de logística com um software como serviço e não está funcionando, né? O meu sistema de vendas está fora, o meu serviço de call center que faz
a parte também ali de contato com meus clientes, eles usam o software e ficaram fora. Então, eu acredito que, passando agora para os ilustres colegas aqui convidados, né, eu acho que é um ponto de entender de vocês, no primeiro momento, assim, essa avaliação de impacto na cadeia de suprimento, com essa proporção, ela estava mapeada nos planos de vocês? Isso é uma coisa que gerou um novo trigger ou uma nova ação para que tenha esse mapeamento? Como que vocês enxergam se as empresas estão preparadas ou não para esse tipo de evento? Muito bom. Muito boa. Estou com som aí, vocês estão me ouvindo? Estou sem retorno aqui. Muito boa essa colocação. Eu só queria, antes de passar para os colegas, Vitor, fazer uma provocação aqui no painel com o Mussi. Por isso, inclusive, você está aqui do meu lado. Porque uma coisa que me chamou a atenção, além da questão da cadeia de suprimento, Vitor, é que nós passamos um longo tempo, esse ano, falando bastante em consolidação. Me lembro até que estivemos juntos num painel sobre isso, e com a ideia de que é muito complexo, muito complexa a arquitetura de segurança, e que cada vez mais a gente tem que ter um número menor de fornecedores, cada vez mais a gente tem que concentrar. E uma coisa que eu ouvi, só para corroborar o que o Vitor falou, de muitos CISOs durante isso, complicado quando a gente está assim nas mãos de poucos fornecedores, né? E o quanto que esse mercado está se concentrando, né? Porque quando você vê um impacto tão grande envolvendo, né, empresas e o quanto toda a cadeia dependente. Então, eu queria só que você comentasse isso depois, como o Vitor chamou os nossos participantes usuários, mas se, na sua opinião, a consolidação, essa mensagem, você acha que ela está em risco? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Bom dia, Graça, Vitor, Nessi, Rodrigo. Prazer estar com vocês aqui. Agradecer ao Sérgio também, da qual eu tenho o maior respeito e carinho ao longo de mais de 20 anos. Estava ali no finalzinho conversando com ele. Bom, pessoal, respondendo a tua pergunta, né? Bom, eu sou um fabricante que consigo levar soluções fim a fim, desde o endpoint até a nuvem. A minha resposta para você é, certamente, na hora que você tem uma visão de consolidação das soluções, onde você tem uma plataforma que consiga olhar fim a fim, isso te ajuda demais no modelo de gestão. Estou dizendo que deve-se unicamente ter um fabricante, um supplier para suas soluções de segurança. Mas eu reforço que, possivelmente, ter e trabalhar com fabricantes que, em primeiro lugar, sejam da sua confiança. Confiança é uma questão muito importante nessa relação. Você tem um caminho aberto, uma relação de confiança e acredita, não do ponto de vista só de produtos, soluções, mas do ponto de vista de serviços, né? Daquela pessoa, aquela empresa que você vai poder ligar no momento de crise e conseguir uma resposta, conseguir um apoio, conseguir um suporte. Ademais disso, é importante também, do nosso ponto de vista, que você trabalhe com fabricantes que tenham soluções o mais integráveis e abertas possível. A possibilidade de integração e arquiteturas abertas, compatíveis, traz uma certa tranquilidade na hora que você tem que justamente ir para um lado ou ir para um outro, ou fazer um mix de soluções. Mas mais importante do que isso, eu volto um pouquinho atrás na complexidade que a gente vive hoje em dia. Muito se fala de inteligência artificial. Inteligência artificial é algo corriqueiro, do ponto de vista de pitch. Muitas empresas sabem que precisam e estão implementando suas cadeias ou suas plataformas de inteligência artificial, integrando isso dentro do seu ecossistema de aplicações. Muitos ainda têm algumas visões de anseios ou visões de risco em relação a isso, seja do ponto de vista de vulnerabilidade, ou seja, ataques, seja do ponto de vista de compliance, inclusive também de pontos de visões estratégicas, ou seja, o que eu vou externalizar, o que é estratégico não pode ir para fora, como é que eu mantenho as questões de compliance nesse mundo de IA. Sobra para os CIOs, sobra para os CISOs que aqui estão, olhar o perfil fim a fim de tudo isso e suportar esse ambiente cada vez mais complexo e crescendo. Outrora, saiu-se de um modelo de configuração dentro de data centers, passou para um modelo de bare metal, entrou-se virtualização.
Hoje a gente está no modelo de Kubernetes, ou seja, containers e microserviços em nuvem. Então, você pensa o seguinte, como é que você consegue colocar uma camada de gestão e segurança em tudo isso? Cada vez mais complexo. A questão da IA ela é usada para o bem, mas também é usada para o mal, né? Então, quanto mais você usa da tecnologia de inteligência artificial para questões de aprimoramento dos seus produtos, serviços ao mercado, do outro lado, tem muita gente também usando isso para ferramenta de ataque. Não obstante, hoje a gente tem já desenvolvimento de laboratórios, soluções de gestão de rede anti-quantum, que já usam toda a tecnologia de IA e usam toda a capacidade de processamento de quantum para atacar as empresas. Então, resumidamente aqui, Graça, você ter ou não um mix de produtos ou ser de um único fabricante, primeiro, o único fabricante, são poucos fabricantes que conseguem ir fim a fim, muito poucos. Um pouco mais difícil, né? Muito desde do endpoint, passando por essa infraestrutura de rede, fazendo microsegmentação, olhando firewall, olhando questões de nuvem, consolidando tudo isso, montando ferramentas de CIEM, poucos têm isso. A Cisco também não tinha até pouco tempo atrás, até a compra da Splunk. Então, a gente tem uma ferramenta robusta hoje de CIEM e de Data. Agora, mais importante do que isso, e até porque tem questões de budget, tem questões de alinhamento, tem questão de preços, enfim, é importante que, no nosso ponto de vista, que se trabalhe dentro de uma visão de uma arquitetura, primeiro, extremamente bem construída, em camadas, olhando questões de segmentação de infraestrutura, de rede e de servidores, que te dê uma visão fim a fim disso, o que pode ser extrapolado para a nuvem, até por conta dos níveis e da quantidade hoje massiva de dados, que é algo complexo. Sim, é uma sugestão que a gente dá para todo mundo, mas acima de tudo, quando você olha outros players de mercado, entender como é que soluções se complementam e se integram de forma natural, de forma que você não fique ali depois perdido, aonde eu vou ligar, ou para quem que eu vou ligar e com quem falar. Perfeito. Bem, eu quis trazer esse tema porque já chegaram algumas perguntas aqui sobre isso e eu gostaria de nortear a nossa discussão com esses dois aspectos. Eu gostaria agora de voltar a palavra para você, Vitor, e você encaminhar com seus colegas a questão que você colocou e a questão também trazida pelo Mussi. Claro. Bom, eu acho que é perfeita as colocações do Mussi em relação à questão da consolidação e também da confiabilidade, né? Você tem que ter um número de telefone para ligar na hora que meia-noite de sábado. Atenda, né? Meia-noite de sábado. E isso é muito relevante, né? A questão voltando um pouquinho na questão do risco, né, da cadeia de suprimento, ou no mapeamento desse tema como um ponto de continuidade de negócio, ou até mesmo de recuperação de desastre, que são temas que acabam, de alguma forma, na maioria das empresas, sendo coordenados ou liderados por segurança da informação. Então, eu queria entender, começar pelo Denis aqui, que está mais próximo, depois com o Rodrigo, né? Como é que vocês enxergam isso? Porque, mais uma vez, como eu falei, a gente teve um pouco de sorte que esses temas foram rapidamente solucionados, né? Mas se não fosse, né? Qual que era a saída? Qual que era o nosso plano B para esse tipo de incidente, né? Bom, bacana, bom dia a todos. Obrigado aí pela participação aqui no evento. Bom, eu estava viajando, eu estava em férias no dia do apagão. A gente tem a solução, fomos amplamente impactados nesse dia. E temos um time 24/7 que começou a atuar ali de forma intensa e acionamos nosso plano de continuidade, né? Temos ali debaixo do braço a nossa ISO 22301, né? O nosso BI atualizado e a sequência de coisas que a gente tinha que fazer ali para poder retornar à normalidade. Graças a Deus, às 10 da manhã a gente já estava up and running, operacional, mas tem um ponto que impactou, porque a gente tem muitas lojas físicas, e aí tinha vou chamar aqui de maldito BitLocker da Microsoft, que nos bloqueou ali de fazer uma ação remota, e isso causou um impacto ali, potencial ali de SLA na loja, né? Então, lojas que a gente tinha 5 posições de atendimento, a gente passou a ter 2 posições de atendimento e tivemos que fazer uma ampla ação para tocar ali. Mas
O que foi, vamos chamar de positivo, foi que a gente botou em prática os exercícios que a gente faz com frequência, né? É como diz o velho ditado, quanto mais eu treino, mais eu tenho sorte. E eu acho que a gente teve sorte, né? Então... Essa é boa, né? Pois é. Quanto à cadeia de suprimentos, né, que foi colocado, hoje, quando a gente desenha uma arquitetura, eu não tenho como fugir da minha cadeia. Eu tenho meu gestor de crédito que aprova, eu tenho meu antifraude, tudo isso está na nuvem, tudo isso está interrelacionado, né? Se você pegar vou dar um exemplo simples aqui, um reCAPTCHA. Outro dia desse eu vi que teve um impacto num provedor, né? Muitos usavam reCAPTCHA, se você visse o Down Detector, subiu várias empresas conhecidas do mercado. Então, assim, o básico bem feito, ele deve ser visto e nem sempre é. Então, assim, eu ando com a nossa ISO aqui, e atualizando e treinando mais e mais o time para a gente poder manter a continuidade do negócio. O Rodrigo, piorando um pouquinho a pergunta para você. A gente só faz pergunta difícil para cara que é cascudo. Vocês dois estão aptos. Além disso que o Denis comentou, você acha que num plano de resposta a incidente é possível prever esse tipo de situação? Ótima pergunta. Bom dia, né? Queria só destacar 15 anos de jornada, né? Que orgulho de fazer parte disso, né? Quanta contribuição para a sociedade e também para a cibersegurança, né? Obrigada, então, viu, Godoy, parabéns a Denis, vocês aí. todos, mas vamos lá, vamos para o play. Eu acho que esse sazonal, né? Esse incidente específico, que todo mundo sempre se preparou para o seu próprio problema, né? Então, o meu negócio, qual é o meu impacto? Então, eu tinha lá muito bem definido o meu BIA. Lógico, são anos ali que você vai exercitando. Isso eu não falo só da empresa que eu estou hoje, mas por onde eu já passei na indústria financeira, que é altamente regulamentada, e ali isso é muito levado a sério, de certa forma. E é o teu produto, é o produto que gera o impacto. Aí você tem na tua cabeça ali o tempo que você tem que responder para voltar aquele serviço pré-definido, etc. E, de repente, você é surpreendido com um apagão que não é causado por você. E aí, como é que você responde isso? Aonde isso estava mapeado? Aonde você tinha previsto esse cenário? Não tinha. Não tinha. Nenhum, é verdade. E mas quando vocês acham que a partir de agora tem como colocar isso no... Deve ser colocado. Já passa a ter Sim. E é um híbrido entre segurança mais tecnologia, porque a gente falou de um provedor de segurança. Mas e se for de um provedor de tecnologia? Godoy, você está falando, eu estou lembrando do seguinte, quando a gente fazia aqueles nossos painéis, que a gente discutia risco de terceiro, eu não me recordo da gente ter levantado um risco de terceiro e ter elencado esse terceiro. A gente sempre pensou o risco de terceiro como terceiro sendo comprometido e impactando a empresa. Agora o que a gente está, talvez, eu vou tirar o boné de moderador, botar de painelista, onde eu me sinto mais confortável. Fica tranquilo. Mas colocando assim um ponto dentro dessa discussão, a gente agora precisa começar a entender nosso nível de dependência de terceiros. E o quanto isso é impactante, qual que é o SLA para isso, ou seja, um BIA para temas que não estão dentro da empresa. O impacto do negócio é ficar sem um terceiro, porque ele teve um problema e ele não consegue recuperar no tempo que ele me prometeu. Então, eu acho que esse temperinho... Se me permite só um pouco. E é engraçado, porque do ponto de vista de práticas, ou boas práticas do mercado de tecnologia, todos vocês aqui, sem exceção, sempre trabalharam no ambiente de desenvolvimento, no ambiente de homologação e no ambiente de produção. As práticas de aplicação de patches de segurança ou de correção nunca foram feitos no mundo hot, na produção diretamente. Isso todo mundo, na verdade, foi uma boa prática, né? Aqui, nesse caso, um viés onde uma autoatualização aconteceu sem ter sido feitos esses testes e parou. Então, possivelmente é correto deixar uma autoatualização de assinatura, por exemplo, de um ambiente de segurança? Sim ou não? Qual é o trick disso, né? Isso é muito importante e olhando na posição do meu negócio, você está numa posição de um player.
Eu entendo que esse incidente causou um impacto em todos os players, para dizer, a gente precisa também melhorar o nosso processo de atualização para o cliente final. E tem um ponto bem engraçado, porque quando a gente vai para a prática, no meu caso particularmente, eu tinha um ambiente misto. E aí, ali às 2h30 da manhã, cara, mas é só o ambiente Windows que está acontecendo isso? E aí você começou a entender. E aí no final, né, de novo, para a gente não estender sobre o acontecimento, mas as lições aprendidas, no nosso caso a gente tinha quase que meio a meio, Windows e Linux. E falou, cara, a gente conseguiu manter uma parte da operação de pé. E ali já começa a fazer uma analogia no seguinte, pô, será que essa é uma boa estratégia? De eu ter um ambiente misto? A gente falou de loja, né? Por sorte, as minhas lojas, os PDVs, onde o cliente faz ali a compra, a transação de pagamento, tinham outro sistema operacional. Mas tinham players que tinham ou afetado e só foram conseguir se recuperar tarde. E aí começa a nascer esse modelo. Bom, então eu tenho que pensar em todo o enxoval que eu tenho nos meus assets, desde o sistema operacional e tudo aquilo que eu tenho, não só numa visão de segurança, e como é que eu faço isso ser híbrido? Porque a Graça foi cirúrgica no que ela acabou de colocar. A gente vinha totalmente ao contrário disso, né? Exato. Eficiência operacional, gestão centralizada, centralizar em poucos players, e de repente vem um cenário e te causa esse desconforto. Acho que essa é a palavra, desconforto. Então hoje a gente tem pensado muito nisso, qual o melhor cenário, mas ainda não tem a receita de bolo. E você ainda vai pensar no teu terceiro, porque além do teu negócio impactado, o teu terceiro também foi. E aí, como o Senna colocou, como é que é o nosso modelo agora? Como é que eu penso de como o meu terceiro? Primeiro, como eu me ajusto e como eu ajusto a visão do meu terceiro. Pessoal, começaram a chegar perguntas da plateia, Vitor, então eu vou fazer aqui um bate-bola entre perguntas da plateia e as questões que estão já previstas aqui na discussão. Jordano Abreu, da Petrobras, mandando aqui uma pergunta, né? O apagão cibernético teve como origem uma falha na atualização de software, isso é conhecido. Quanto à maturidade, cabe ressaltar, e vocês falaram do básico bem feito. Nesse básico bem feito, a gente tem que mudar os modelos de homologação? Denis pegou o microfone, senti que você quer responder. Assim, nesse caso específico que aconteceu, a gente não tinha muita opção, né? Porque o produto do fabricante, ele fazia atualização sim ou sim. A gente não tinha essa opção. Ele ainda incluiu testes? Então, assim, hoje, né, o que muda, né? Vamos falar do que muda, né? Hoje a gente já tem essa opção, então a gente remodelou a forma que a gente faz o deploy desse tipo de solução no nosso ambiente e aproveitou também para revisar todo o parque dos demais. Então, hoje eu tenho apenas 100 máquinas que eu faço atualização hot, né? E eu levo 24 horas para fazer nos demais. Tem risco? Sempre, né? Tem um risco de 24 horas. Hoje a gente pode correr esse risco? Está no mapa. Está no mapa de riscos e tem uma aceitação do board executivo para que não tenha um impacto maior na organização. Comentários? Eu ia comentar só um ponto que eu acho que é uma mudança de mindset, talvez, que as empresas precisam ter, né? E claro que não são todas, mas muitas empresas ainda têm um mindset que vamos investir tudo em evitar os problemas, né? Mas a gente tem que pensar também em responder, né? Tem coisa que você não vai evitar. Igual o Denis comentou, nessa situação não tinha como fazer porque é uma característica do produto, né? Então, pode haver outras situações nesse cenário que evitar vai ser impossível. E eu vejo pouco esforço das pessoas em construir planos de resposta, em treinamento de resposta de incidente, em contingências, né? Evitar é importante, não tô menosprezando isso não. Mas estar preparado para que algo aconteça, que você tenha resiliência e também capacidade de responder, também é algo que precisa ser investido. Perfeito. E até para complementar bem rápido, todo novo POC que a gente está fazendo, a gente está incluindo isso no caderno de teste. Qual é o modelo ou o método de atualização que aquele player usa
Isso, Porque desculpa, isso- mas eu fico sempre instigada. Isso foi pós, Pós. né? Pós. Porque muitas perguntas que estão chegando aqui, cobrando exatamente, perguntando, na verdade, exatamente isso, né? O que mudou na rotina de vocês a partir desse incidente? Então, por exemplo, isso foi algo que você passou É a uma incluir. coisa que a gente setou com o time e agora a gente tem um modelo para caderno de teste. Então, você vai lá homologar 3 players, se um deles não cumprir aquela exigência, ele está fora do processo. Perfeito. A gente já tinha um cenário, já teve antes, em proporções menores, impactos com soluções que faziam auto-update. Então, esse caso para a gente era algo superado. Tá. O ponto que eu acho que foi significativo foi justamente essa avaliação da dependência de terceiros, né? Como a gente não tinha solução, a gente não foi impactado, mas teve alguns serviços que pararam, porque a gente tinha isso como serviço externo. Tá? Então, ter esse mapeamento claro e ter um plano de resposta ou de ação para contingenciar o outage do terceiro foi algo novo pós-incidente. Mussi, pergunta do Rodrigo PicPay. À luz do risco de terceiro, hoje temos muito claro as necessidades que devemos mapear para garantir se o terceiro for impactado e como mantemos o negócio no ar. Mas se o terceiro compromete o negócio, como aconteceu no apagão, na sua opinião, como devemos agir como organização com esse terceiro? Quer dizer, a gente teria que fazer alguma revisão? Estou acrescentando a pergunta dele, né? Quer dizer, como terceiro, nesse caso, obviamente, né, como fornecedor, o que você acha que é crítico e que é importante em termos de posicionamento numa situação como essa? Bom, obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, ter essa relação de proximidade com o teu fabricante, com o teu fornecedor é essencial, né? Nós aqui da Cisco temos um modelo de abertura total, completa e transparente em relação a qualquer tipo de incidente. E, de novo, nós vivemos num mundo de software, vivemos num mundo onde cyberataque é cada vez mais melhorado e, enfim, com tecnologias novas. Todo mundo aqui está suscetível a sofrer algum tipo de ataque. A Cisco tem a maior rede do mundo de controles de cyberataques do mundo, que é a Talos. A gente só perde para o governo americano. E nós publicamos sempre qualquer tipo de abertura de falha dentro de produtos ou soluções da Cisco. Inclusive, determinamos e apontamos também que não é Cisco. Tá? Então, o primeiro ponto aqui é transparência nessa relação. Então, o fabricante ele tem a obrigação de sempre comunicar, avisar e dizer, olha, aqui existe uma brecha e aqui está, se não uma solução em definitivo, mas aqui um modelo de contorno, sempre de forma prévia. O segundo ponto uma vez isso feito, uma vez isso exposto, trabalhar com esse fabricante do ponto de vista de entender qual é o nível de exposição que está sendo colocado e quais são os planos de ação para mitigação desses riscos deste fabricante. Eu acho que é uma boa forma de modus operandi que qualquer fabricante deveria fazer. Eu creio que a grande maioria faz, mas, acima de tudo, ter essa porta aberta com o teu fornecedor, com o teu fabricante, de forma que você possa, de fato, compartilhar, primeiro, o que ele, como fabricante, aprendeu, quais são os dados expostos, que tipo de dados são expostos, houve algum risco aos clientes que utilizam a solução, sim ou não, se houve, quais foram os riscos, quais foram os dados expostos e qual é o plano de mitigação que essa empresa tem para solucionar o problema. E só complementando, né, Múcio, acho que fica a lição de casa, ela é para todos, né? Eu acho que foi algo para que... fabricante também, né? O ponto que exato. foi comentado aqui pelo Ligo. É obrigação nossa agora também melhorar cada vez mais o nosso modelo de testes e de liberação de patches ou correções no mercado, né? Possivelmente uma melhoria nisso não teria causado problema e não vai ocasionar problemas futuros. Eu acho que a única vantagem do erro é poder aprender com ele. Né? Se a gente não considerar a possibilidade de aprender com o erro, ele vai ser apenas o erro. Lafayette Neto, ArcelorMittal, pergunta o seguinte: a principal lição aprendida por você, Vitor, em relação ao apagão cibernético, você já colocou, mas num ambiente principalmente industrial, onde a gente tem uma criticidade, serviços básicos interrompidos, eles são muito críticos. Tem como criar um cenário, você falou de criar uma resiliência, tem como, a partir de agora, criar cenários mais resilientes para isso? Um abraço para o meu amigo lá. Bom, eu acho que não dá para prever 100% das coisas, né, como a gente falou aqui. Então, alguma coisa... Esse tipo de cenário, por exemplo,
no ambiente industrial segregado, aplicado todos os requisitos de segurança de OT, eu acho que também seria impactado da mesma forma. Mas quanto mais você avança na maturidade cibernética de ITA ou de OT, menos suscetível você está, ou menos exposto está a crises externas que vão afetar a TI. Né? Então, ter ali o básico, né? Rede segregada, visibilidade do que você tem dentro do seu ambiente de automação, proteger credencial, que às vezes isso em automação é muito menos cuidado, vamos dizer assim, que na TI. Né? Você vai estar com um risco muito menor do que estaria se não cuidasse desse básico bem feito também. Né? Então, o que a gente falou aqui do arroz com feijão, ele é válido para todo lado. Para o OT, o impacto, inclusive, é maior, e eu acho que para o OT, esse impacto na cadeia de suprimento também é mais relevante. Né? O cenário industrial trabalha, naturalmente, muito mais fornecedores, né? E pessoas que têm aplicações externas, que dão suporte a algum tipo de cenário de produção, então a criticidade aumenta bem mais. Investir na resposta também vai ser um ponto significante, ter contingência manual, outro ponto que é importante também nesse cenário. Perfeito. Denis, o Moacir Oliveira, depois vou pedir para o... Eu estou recebendo perguntas, a maioria aqui é da nossa plateia presencial, mas vocês que estão nos acompanhando pela internet, eu vou pedir para vocês se identificarem, porque aí fica melhor aqui a gente poder identificar. O Moacir Oliveira está perguntando o seguinte, Denis, a centralização de fornecedores de serviço de segurança sem uma redundância, na sua opinião, é um fator crítico a ser considerado nessa análise de risco? O quanto é possível você criar redundância desses fornecedores, né? Não desses especificamente de segurança, mas de qualquer. É muito difícil, né, você criar uma redundância. Só complementando, é difícil e a gente tem que tomar o cuidado para o seguro não ficar mais caro do que o sinistro, né? Boa. Onde você aperta e quanto você... Exato. Boa pergunta. Eu acho assim que a gente tem alguma centralização em alguns fornecedores, principalmente quando a gente fala de cadeia de antifraude, por exemplo. Sim. Mas a gente está apertando mais e mais, tanto num desenho de contingência conjunto, a gente tem que trabalhar junto com o fornecedor, tem que desenhar junto com eles a nossa arquitetura de execução e de continuidade de negócio. Mas é um risco, a gente está apertando mais e mais, e aí o que eu acho é que acaba impactando o mercado, porque o pequeno não consegue me atender mais, e aí eu tenho que ir para os grandes, e aí o custo fica elevado. Então, assim, é uma conta que chega, né? Mas isso que a gente faz hoje, a gente aperta, a gente olha, a gente monitora e desenha junto com eles essa continuidade. Se parar um play A, eu paro de vender porque eu não tenho crédito ali. Eu não sei se você é um bom ou um mau pagador. Então, por outro lado, né, todo aquele teste de antifraude que a gente tem que fazer, eu tenho essa dependência. É um risco, é monitorado e é compartilhado. E eu erro com os grandes hoje. É a decisão que a gente tomou. Uma questão aí, uma pergunta da Graça, uma curiosidade aqui. Tem muitas perguntas aqui em relação à área de varejo, né, o impacto do varejo. E eu me lembrei daquela companhia aérea indiana que pegou o papel, escreveu, resolveu o problema, né, e funcionou. Então, só para... o varejo não pode parar, né? Você não pode chegar para alguém que está lá na ponta, né, e falar assim, olha, para aí o caixa, porque o sistema teve um apagão aqui e não dá para vender. Eu sei que todos os negócios têm, né, o seu ponto crítico, mas veio exatamente um questionamento desse tipo para você, entendeu? Legal. E o quanto que essa vulnerabilidade, enfim, precisa ser considerada e, se é possível, na redundância, até considerar voltar para um modelo manual, né? Analógico, cerebral. Sim. Quando a gente olha para uma loja e você está ali na frente de um PDV para fazer ali o teu pagamento,
existe todo um ecossistema por trás. Existem formas, você pode pagar com dinheiro, você pode pagar com Pix, você pode pagar com cartão bandeira, com cartão sem bandeira, que é o da própria empresa. E para cada meio de transação tem um sistema. E esse sistema vai passar em uma série de fornecedores. E aí, imagina que no momento que você pode até estar ali com o teu PDV online, mas se um daqueles parceiros falhou, aquele meio de pagamento ele vai falhar naquele momento. E a gente viveu alguns casos. Então, o que a gente estuda muito com o time de continuidade de negócio, que no momento de crise, quais são as opções que a gente tem para receber? Ah, eu vou receber só em dinheiro? Ah, ou eu vou receber só dinheiro e Pix? Ah, o meu cartão está fora. Como é que eu transaciono? Ah, eu não posso vender dessa forma. Então, as áreas de negócio, porque isso vai além, né? Transcende tecnologia, para o negócio. Como eu posso operar numa loja no momento de crise? E isso pós o nosso apagão cibernético está sendo muito discutido. Quais os meios? E nada mais é do que o nosso próprio plano de continuidade de negócio atrelado ao BIA que foi definido. Não tem uma bala de prata, a gente sabe disso, a gente está discutindo isso já tem um tempo, e o impacto né, em algumas rodas de continuidade de negócio, eu até escutei, a gente tem que ter uma solução open source no desastre. Ah, legal, mas se for um apagão, ok. E se eu estiver respondendo a incidente? Como é que eu subo o meu ambiente que já está infectado, subindo o ambiente paralelo com uma solução que eu não tenho um suporte? Eu ligo para quem? Então, é complexo o tema, mas a gente tem muito que evoluir, como foi 11 de setembro, né, que a gente fazia backup entre torres e se reinventaram, né? Então a gente também está se reinventando. Perfeito. Vitor, vem uma pergunta aqui, estou me questionando aqui se eu trago ou não, mas vamos dar, né, espaço para as perguntas online também. A pergunta da Kátia Boura, de Nicola, vocês estão falando bastante sobre política de contingência e de continuidade de negócios. Isso mudou? Isso passou a ser diferente depois do apagão? Quer dizer, a gente tem, vocês como líderes de segurança, têm que pensar, né, na contingência, e muitas vezes a contingência leva em conta ambiente tecnológico, mas continuidade de negócio a gente está falando de outra coisa. Isso, vocês precisam abraçar e olhar isso de forma diferente. Eu não acho que mudou, Graça, e depois gostaria de ouvir um pouquinho dos colegas para entender se eles pensam igual. Mas quando você faz uma avaliação de risco, né, você começa a levantar fatores que podem gerar um impacto, né? E eu acho que o que o apagão trouxe foi novas lentes em cima desses impactos, né? Novas possibilidades. O risco sempre é a possibilidade de algo, de uma ameaça, né? Explorar uma fraqueza e gerar um impacto. Então, o que você está olhando aqui agora são novas ameaças ou novas possibilidades, né? Mas o processo, a forma de fazer é a mesma, né? Só chama atenção para coisas que antigamente talvez estavam mais afastadas do radar, né? Você lembra aquele radar de navio, né? Tem lá um círculo pequeno, os círculos vão ficando grandes, né? A gente trouxe um tema que estava mais afastado, mais para o centro. Né? Até para complementar, quando a gente fala de continuidade de negócio, o pessoal que está aqui, como eu, um pouco mais velho já, se a gente voltar na linha do tempo, indústria financeira, né? Em algum momento você recebia um SMS dizendo, ó, greve, fechou tudo. Não tinha nada a ver com tecnologia. E aí, ali você já tinha um plano para isso, né? Quer dizer, você recebia um alerta, 4 da manhã, ia, né, ter ali um evento sindical. Aí criou-se o banco digital. E aí? Qual era o grande impacto para o banco digital? Incidente de segurança. Aí, então, você vê, tudo tem que estar adaptado para o teu modelo de negócio. E acho que isso traz luz aos acontecimentos. E aí o apagão é um novo fator para a gente pensar não só internamente como eu tenho um desastre recover, uma continuidade de negócio, mas também em toda a cadeia de suprimentos. Olha o desafio. Imagina você ter, né, um momento de reflexão, e acho que é a minha última fala, como ter um plano de continuidade de negócio dentro de toda a sua cadeia de suprimento. Desafiador, né? E eu acho, cara, que, bem rapidamente também, que isso traz à tona, né, que a principal diferença, ou uma diferença mais gritante de outras áreas de negócio, e a TI, que agora também é uma área de negócio, né,
é que quando eles fazem ali geralmente um plano de avaliação de risco, né, as variáveis que geram o risco são sempre as mesmas, né? Para a gente sempre vai ter uma atualização, sempre muda, sempre algo novo. Então isso aqui é muito mais dinâmico, né? E na área de negócio tradicional muito mais estático, né? Então a gente tem que estar mais sempre antenado e esse plano tem que estar vivo. Ele não vai ser algo que não pode ter, o frame de atualização desse plano tem que ser menor do que das outras áreas. Perfeito. Posso só? Claro, Vai levar um minutinho. Eu acho que um ponto, além do cibernético, a mudança climática e tudo que tem acontecido aí, as queimadas, as enchentes. Perfeito. Outro fator que tem que impactado começar a nossa ser infra. considerado, né? Isso tem que tudo, né, entrar no plano e tem impactado, porque impacta a disponibilidade, impacta vídeo o que teu cliente aconteceu final. no Sul, né? Exato. Conversei com muitos CISOs locais, inclusive agora a gente vai estar em Porto Alegre, né? Porto Alegre foi realocado, né, para o final do ano, e um dos temas que a gente vai conversar, que eles estão me falando, é exatamente isso. Mas olha que passar a colocar isso no plano. Mas olha que interessante, você brincou comigo quando eu cheguei, né? Eu estava de férias, estava na Flórida semana passada e peguei o furacão lá. Eu falando com o Vitor, eu falei, Vitor, como é que você está aí? Com o Milton. E bate certinho com o que o Denis está comentando, como você comentou do Sul, né? O preparo do pessoal, e eu sou contra falar assim, lá é bom, aqui é ruim, não é isso. Mas o preparo que eles demonstraram para esse tipo de desastre, que se a gente fizer analogia, mesmo tipo de preparo que a gente faz para os nossos desastres cibernéticos, tecnológicos, alguma coisa, no CERN, tá? Nas coisas, faz toda a diferença. Né? Na mesma semana teve uma chuva aqui em São Paulo, muito menor em termos de gravidade por conta do furacão, né? Tudo que o furacão aqui causou muito mais impacto. Eu e minha família ficamos completamente em segurança, bem informado. Eles deram todo tipo de suporte, né? Tinha várias frentes de contingência e de resposta. Então, acho que a preparação da resposta, a preparação também, o ensaio antes, né? É muito válido e independente do desastre, cabe essa metodologia. Muito bom. Todos deram aqui uma palavra final. Faltou você, Múcio, rapidinho, só uma mensagem para a gente, infelizmente, encerrar, porque eu continuaria aqui nessa conversa pelo dia todo, né? Só agradecer aqui os companheiros de mesa, a todos vocês, e acredito que o aprimoramento dessas questões de cibersegurança ou de planos de contingência, ele vai sempre evoluir. Não é uma coisa estática, ela vai estar sempre evoluindo, com o aprendizado de todo mundo. Uma coisa que a gente sempre comenta é assim, mais do que você estar preparado para um ataque, você tem que estar preparado para o seu plano de contingência, ou seja, você tem que estar preparado para o restore de tudo isso. Então, criar os seus planos que visam não somente a questão de como é que eu vou fechar, como é que eu vou bloquear, como é que eu vou estar resiliente, mas também planos que incluam testes recorrentes, ou pelo menos uma vez ao ano, ou cada semestre, assim, vamos simular crises de ataque, vamos simular uma parada cibernética, vamos simular um apagão, como é que eu vou me comportar, e a partir dali sair criando os seus modelos de ação para a recuperação desse ambiente, dessa infraestrutura. Perfeito. Mais uma vez, como foi comentado por todos, prever tudo é impossível, mas dá para ir mitigando muita coisa. Obrigado mais uma vez, bom dia a todos. Bom, Vitor, acho que cumprimos aqui, estava olhando aqui nossas perguntas, cumprimos aqui todo o nosso roteiro, o assunto com certeza é extenso, e queria falar para vocês que nós vamos continuar aqui, temos outros painéis de debate. O próximo painel é Navegando na Incerteza, a liderança do CISO em um cenário de vulnerabilidade. Então, continuem conosco, temos palestras também. Palavra final para o nosso curador. Não, só agradecer e também reforçar aqui os parabéns ao Security League pelos 15 anos, né? É um evento que agregou muito para a comunidade de segurança, né? E vem agregando bastante e também ajuda a gente a encontrar os colegas, né? E reforçar aí as alianças aí. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado ao time também que organiza. Excelente. Parabéns, excelente painel. Palmas para todos. Muito obrigada.